Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo, com muita alegria, com muito prazer. Estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo do segundo trimestre de 2022. Estamos quase terminando este trimestre e estamos muito alegres porque estamos vendo como Deus nos transmitiu ensinamentos preciosos através da sua palavra quando estudamos sobre o Sermão do Monte. Aliás, preciso reforçar e dizer para você que neste trimestre nós aprendemos sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Este foi o nosso assunto. E no próximo domingo, na lição de número 12, na penúltima lição deste trimestre, estaremos estudando sobre a bondade de Deus em nos atender. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo neste momento e aqueles que chegaram no nosso canal recentemente. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter você aqui conosco e quero te pedir que continue orando por nós para que prossigamos em nosso trabalho. Eu quero orar ao Senhor e desde já começar a nossa aula. Oremos. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade rica que temos de, através deste canal, alcançar os teus filhos. Que a tua palavra tenha livre curso durante esta aula e que assim aprendamos contigo e possamos, Senhor, praticar a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Caro professor e aluno, tenha em suas mãos a revista da Escola Dominical, se possível. Tenha em sua mão também um exemplar ou mais exemplares da Bíblia Sagrada, porque você precisa acompanhar a lição. Nós trazemos sempre a lição destacando alguns pontos. Gostamos de ser fiéis ao que o nosso comentarista traz, apesar de que, em alguns momentos, devemos deixar a nossa opinião, às vezes até uma crítica, mas não fazemos isso para menosprezar o material que temos em nossas mãos, que é precioso, mas para também valorizar e também mostrar que estamos atentos a tudo aquilo que é escrito em nossa revista para crescimento do corpo de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na graça e no conhecimento. Vamos ao nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Lendo novamente, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Muito bem, vamos então à nossa verdade prática. Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 20. Vamos ler? Acompanhe comigo em sua Bíblia ou em sua revista. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém,
dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, compreender o significado da bondade de Deus. Segundo, conscientizar de que só existem dois caminhos. Terceiro e último, advertir contra a mentira dos falsos profetas. Vamos agora a esta tela que nós temos trazido para você durante este trimestre. É uma tela de reflexão inicial, é uma tela com perguntas sugestivas que você pode fazer, caro professor, ao seu aluno. E nós escrevemos assim: ao término desta lição, você estará apto para responder o quê? Vamos lá, temos aqui 4 perguntas. A primeira: como o Senhor Jesus nos incentiva a perseverarmos em nossos pedidos feitos ao nosso Pai Celestial? Como diferenciar a bondade de Deus e a bondade dos homens? É a segunda pergunta. Terceira: que responsabilidades assumimos ao escolhermos a porta estreita e o caminho apertado? Terceira e última: como detectarmos os falsos profetas? Temos aqui algumas palavras-chave: perseverança, bondade, responsabilidade e detectar. Ou seja, são palavras que nos ajudam a ver o conteúdo geral da lição. Precisamos entender que quando o Senhor Jesus Cristo fala pedi, buscai e batei, ele está falando de uma perseverança. Precisamos entender que a bondade de Deus é diferente da bondade do homem, e nós vamos aprender isto nessa lição. Precisamos entender também que temos uma responsabilidade maior quando entramos pela porta estreita e andamos no caminho apertado. E precisamos estar atentos para não sermos enganados pelos falsos profetas. Isto aconteceu muito no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós temos vários conselhos, tanto de Jesus como dos santos apóstolos, acerca dos falsos profetas. Vamos agora à introdução da nossa lição. Diz assim a nossa introdução: nesta lição, aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus, propostos por Cristo no Sermão do Monte. O Senhor é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Nós temos nessa introdução um apanhado geral da nossa lição. Isto é, nós temos um conteúdo muito grande, meus amados irmãos, do versículo 7 ao versículo 20. Aqui nós temos vários assuntos interligados que serão trabalhados pelo nosso comentarista, e nós estamos aqui para absorver tudo aquilo que for ensinamento e instrução para nós, como filhos de Deus, como súditos do reino e como participante da Igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade. Prossigamos e vamos para o primeiro tópico da nossa lição: a bondade de Deus. Deus é bom. Isso está relatado, claro, na palavra de Deus. Vamos lá? Primeiro item do primeiro tópico: definição de bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom. Ora, bondade tem aquele que é bom: boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Ou seja, aquele que tem moral elevada é uma pessoa que é boa.
Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Assim, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. Ora, alguém faz uma ação e o outro já diz, esta pessoa é uma pessoa boa, ele tem um bom coração, ele tem uma boa índole, ele se compadece dos outros. Mas eu quero destacar algo importante aqui neste momento da lição. A nossa revista diz que o homem não é bom. Realmente, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, vós sendo maus, porém eu preciso dizer para você, meu querido irmão, que está me acompanhando, que a bondade está presente no fruto do Espírito. Então, apesar do homem não ser bom como Deus é, porque a bondade de Deus faz parte do seu caráter, e Deus, ele não peca e não tem nenhum contato com o pecado, o homem nasce já com a natureza pecaminosa, com uma inclinação ao mal. E por isso, o Senhor Jesus Cristo fala, vós sendo maus. Mas o regenerado, ele tem em si o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o cristão deve ser bom, assim como seu Pai Celestial é. Nós precisamos ser parecidos com o nosso Pai. Se Deus é bom, nós também precisamos ser bons. Não porque somos melhores do que os outros homens, não, mas porque o Espírito de Deus habita em nós e ele opera em nós de tal maneira que ele nos impulsiona aos atos de bondade. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Tão logo Nicodemos começou a dialogar com Jesus, ele disse, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Você precisa passar pela lavagem da regeneração. Você precisa ter uma nova vida em Cristo. E assim, todos os que têm o novo nascimento são pessoas que têm nele o fruto do Espírito, como dissemos na tela anterior. Somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom. Então, nós impulsionados pelo Espírito, nós dirigidos pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos conduzidos aos atos de bondade. A Bíblia fala que nós temos que ter as boas obras, não realizar obras para ser salvo, mas realizar obras porque somos salvos. Prosseguindo, vamos para o segundo item do primeiro tópico que diz o seguinte: a bondade de Deus no aspecto bíblico. Deus é bom por natureza. Por isso João disse que ele é amor e fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar que o real e o verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Deus é bom por natureza. Deus não se esforça para ser bom. Faz parte da sua própria natureza. O texto de Mateus capítulo 19, versículo 16 a 26, mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta, por que me chamas bom? Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, diz assim o nosso comentarista, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio das boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. E aí eu destaco essas duas palavras. A fé e o amor são implantados em nossos corações, mediante a ação do Espírito Santo. Então, amados irmãos, aquele jovem queria saber que bem ele faria para herdar a vida eterna e chama o Senhor Jesus de bom, como uma pessoa que se preocupava com os atos de bondade. Porém, a fé e o amor emanam de Deus
e vem de forma graciosa para nós através do Espírito Santo. Jesus deu uma excelente lição para aquele jovem que saiu triste, o que nos mostra, meus amados irmãos, que é perfeitamente possível alguém ter um encontro com Jesus e sair triste. Por quê? Porque a palavra de Jesus muitas vezes confronta com o pensamento que o homem tem a respeito de si, a respeito da salvação e até a respeito de como herdar a vida eterna. Aquele jovem saiu triste porque ele possuía muitas riquezas e a ordem do Senhor Jesus Cristo foi: vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. E nós já aprendemos aqui em lições anteriores que o nosso tesouro deve estar nos céus e não aqui na terra. Prosseguindo, item número 3 do primeiro tópico, a bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve o quê? Santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo, fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia, você conhece muito bem. Amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado conosco, atendendo às nossas necessidades. Deus cuida de nós. Deus zela pela nossa vida. Ele nos protege, ele nos ampara. Ele é o nosso alto refúgio. É nele que nós nos abrigamos, é nele que estamos escondidos contra as astutas ciladas do maligno, porque ele é um Deus bom. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Mesmo sendo imperfeitos, jamais daremos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade? Meus amados irmãos, a realidade é que nós muitas vezes não identificamos os atos bondosos de Deus em nossa vida. Nós estamos aqui nesta terra, somos conservados nessa terra porque temos um ar que o Senhor Deus nos concedeu para respirarmos. Acordamos, trabalhamos, quantos livramentos temos na ida e na vinda, e muitas pessoas são ignorantes e menosprezam o plano divino para a salvação através do seu Filho Jesus Cristo, desconsiderando que o Deus bom é o Deus de amor, é o Deus de perdão, o Deus de misericórdia, que quer resgatar aqueles que se achegam a Ele, desejando a poderosa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo tópico da nossa lição, há 2 caminhos para escolher. É um tópico interessante, porque sempre lembramos, neste momento, das mensagens que ouvíamos há muitos anos dos nossos pregadores, alguns leigos, mas sempre relatando o que a palavra de Deus diz para nós. Você precisa entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Muitos estão querendo abrir esta porta que o Senhor deixou estreita. Muitos pastores e líderes estão deixando o mundo entrar na igreja e tomar conta do ambiente de tal maneira que o que temos hoje são portas largas. São lugares onde tudo é permitido e não há nenhuma repreensão, não há nenhuma correção, não há nenhum ajustamento, não há nenhum aperto. Tenhamos cuidado, irmãos. A palavra de Deus diz que o caminho largo é muito atrativo, mas nos leva à perdição. Que as nossas igrejas continuem com as portas bem fechadas, sim, para o mundo, bem fechadas, sim, para as coisas das trevas e aberta apenas para aquilo que é de Deus, que vem dos altos céus. Vamos ao primeiro item do segundo tópico, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Jesus estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso.
a uma nova e viva experiência com Jesus. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou a porta. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. Então, amados irmãos, a porta nos fala de mudança. A porta nos fala de acesso restrito. A porta nos fala de segurança. A porta também nos fala de liberdade. Ou seja, é importante entender esta figura, porque isto mostra muita coisa em relação à nossa salvação. Nós entramos pela porta, então agora vivemos em uma nova dimensão de vida. Não estamos mais neste mundo levados como uma folha seca caída no chão, que o vento bate e leva. Agora não, agora nós temos um rumo, agora nós temos uma direção, agora nós temos um caminho apertado a trilhar e que nos levará ao céu de glória. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e ao caminho. O nosso comentarista traz esta ilustração, é importante ler para os queridos professores e alunos. É bem possível que, ao mencionar estes termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essa portinhola era chamada de fundo de agulha e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Continuando, nosso comentarista diz o seguinte: às vezes a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada da bagagem, e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É claro que nós temos outros comentaristas da Bíblia que falam que o fundo da agulha é realmente o fundo da agulha que se usa para costurar tecidos. Mas nós não queremos entrar aqui nesta polêmica. O que nos interessa aqui é mostrar que havia portas que eram amplas e havia portas que eram estreitas. E nestas portas estreitas não poderiam entrar com camelos, com mercadorias. Apenas um homem poderia entrar ajoelhado. Assim é o caminho que nós devemos trilhar. Um caminho apertado, onde não cabe levar bagagens, no sentido figurado, carregar tudo aquilo que nós carregávamos lá no mundo. As nossas bugigangas lá do mundo ficaram para trás. Agora nós vivemos em uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Prosseguindo o segundo item do segundo tópico. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Somente há um caminho. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação é somente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Certa vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar é lutar, é batalhar, meus amados irmãos. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O verbo porfiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Por isso nós deixamos aquela pergunta no início: que responsabilidade temos, meus amados irmãos?
A responsabilidade que nós temos é de porfiar, é de lutar, de pelejar e de manter a nossa vida íntegra diante de Deus, para que não sejamos levados pelos falsos mestres. É o que nós vamos ver no próximo tópico. Terceiro item do segundo tópico, a escolha entre os dois caminhos. A nossa revista diz assim: só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias. Se nós observarmos lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, nós veremos o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, desde o Pentateuco, nós temos o Senhor dizendo que não há meio termo. Ou percorremos o caminho que nos leva à morte, ou percorremos o caminho que nos leva à vida. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, dentre eles, eu e você que está me ouvindo neste momento, onde todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, prostituição, impureza, inimizades, porfias, pelejas e todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado um dia vão morar no céu e serão como luz da aurora e como luzeiros no firmamento. Vamos então para o terceiro e último tópico da nossa lição, a mentira dos falsos profetas. É importante destacar este ensinamento de Jesus logo após ele falar sobre os caminhos, porque muitos, com suas mentiras, com suas falsidades, estão desviando muitos crentes da verdade da palavra do Senhor. Então, tomemos cuidado com os falsos profetas dos nossos dias. Primeiro item do terceiro tópico diz assim: cuidado com as falsas aparências. O mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois, além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. Muitos estão indo nas igrejas como pescadores de aquário, buscando vidas que estão já resgatadas pelo sangue de Jesus e levando-as para o caminho da mentira, da falsidade e do engano. Continuando aqui a nossa leitura, o crente precisa ter todo cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Irmãos, tomemos cuidado com isso, meus amados irmãos. Há muita coisa por aí que não tem nada de Deus. São espíritos de adivinhação e não são profecias. São homens com boa aparência, boa oratória, mas no fundo são lobos cruéis que estão devorando as ovelhas, beneficiando-se das ovelhas do Senhor Jesus Cristo e apenas explorando a boa fé, a crença daqueles que são e querem ser fiéis ao Senhor. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. É tudo mentira e falsidade. Segundo item do terceiro tópico, como detectar os falsos profetas. Nosso comentarista nos dá algumas dicas. Vamos percorrê-las e comentar de acordo com o conteúdo.
De acordo com a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, podemos facilmente identificá-los porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos. Homens que colocam o seu nome no próprio ministério. Homens que colocam o seu nome acima do nome até mesmo de Cristo. A sua igreja como a detentora de poder extraordinário que fazem com que as pessoas sejam curadas, batizadas no Espírito Santo, somente na igreja deles. Irmãos amados, tomemos cuidado com isso. Muitos têm sido vítimas de escândalos porque colocaram outra pedra angular que não é a pedra angular que é Cristo. Cristo é a razão da igreja estar de pé. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, quando o líder projeta muito o seu nome, ele acaba ofuscando o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso identifica um falso profeta. Também podemos identificá-los pelos seus frutos. A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta: seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Então, analise os ensinamentos. Analise o conjunto de doutrinas, ou credo da igreja, nas quais este homem prega e divulga as suas mensagens, e veja se coadunam com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, acerca da humildade, acerca do perdão, acerca do pecado, acerca do comportamento que devemos ter diante da sociedade, e veja se há uma junção entre estes ensinos e os ensinamentos de Jesus. Se não há, meus amados irmãos, é um falso profeta. É alguém que trouxe uma novidade, que está atraindo multidões, mas que não tem o aval da palavra de Deus e nem do Espírito Santo. Ah, pastor Daniel, mas lá tem uma multidão, muitas pessoas estão indo. Nem sempre a multidão expressa o que é a vontade de Deus. Se ele ensinar alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Amados e queridos irmãos, estudantes da palavra do Senhor, você que conhece a palavra de Deus, você identifica com facilidade aqueles que são falsos profetas, porque as suas doutrinas não se coadunam com a doutrina de Cristo e nem dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último item do terceiro e último tópico: uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso, precisamos vigiar para não sermos enganados. Amém. Chegamos à nossa conclusão. A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele compartilha da sua benignidade com as suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu convido você para a última lição do trimestre, que será estudada na próxima semana, a lição de número 13, a verdadeira identidade do cristão. Esta lição que encerra este ciclo de lições nas quais falamos sobre os
valores do reino de Deus. Eu agradeço a você que nos acompanhou até este momento final desta aula e peço a você que continue orando por nós para que possamos prosseguir no nosso trabalho. Deus te dê uma ótima lição no próximo domingo e que você possa aproveitar bem tudo o que falamos aqui e explorar ainda mais e levar para o seu aluno, caro professor, um ensinamento muito maravilhoso a respeito da bondade de Deus. Deus, ele tem prazer em nos atender, mas o fruto do Espírito envolve a bondade. Por isso nós precisamos ser pessoas que temos a bondade em nossos corações. Deus te abençoe, eu te agradeço de todo o coração e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.